Ahm, antes de começarmos a dar a aula de hoje, vamos fazer uma revisão daquilo que temos estado a dar já nos últimos 2 dias para fazer um refresh, porque principalmente a matéria de ontem não é assim algo tão fácil quanto isso. Ainda para aqueles que estiveram cá presentes ontem, alguma dúvida do que se falou de ontem, alguma coisa que queiram tirar dúvidas antes de começar a falar? Nina, Valentim? Não. Não. Está bem. Então vamos fazendo uma recapitulação daquilo que nós temos estado a dar até agora. Nós percebemos que, descobrimos que temos na nossa câmara fotográfica um aparelho extremamente importante, que é o nosso fotómetro. Mas ainda antes de falar no fotómetro, uma coisa que é extremamente importante nós percebemos é que na nossa câmara fotográfica nós temos o botão disparador. E o botão disparador executa duas atividades ao mesmo tempo, em simultâneo. Uma começa logo a acionar o autofocus das nossas objetivas, ou seja, as nossas objetivas tentam focar, e ao mesmo tempo faz a medição de luz. E quando faz a medição de luz, ele vai tentar aferir se nós temos luz suficiente ou não para fazer a fotografia à velocidade que nós pretendemos. Ora bem, este processo é sempre em simultâneo e não está dissociado um do outro, mas nós vamos ter que, eu pelo menos utilizo este processo comigo mesmo, eu faço isto sempre em separado. Eu primeiro faço a medição de luz e ponho os parâmetros que eu pretendo. E depois só me preocupo com a focagem. Quando vou focar, novamente ele vai fazer a medição de luz. E se eu já estiver na minha focagem, estiver apontando para uma zona diferente, ele até pode me dar resultados de medição de luz diferentes. Mas eu já não vou corrigir, porque eu já fiz primeiro a minha medição de luz. Ou seja, trabalhar em manual é eu poder fazer uma medição, colocar os settings que eu quero, vamos aprender todos hoje, e ignorar no caso de ele estar-me a dar valores diferentes. Portanto, sempre que eu carrego no meu botão disparador, eu normalmente aponto o centro da câmara para o meu motivo principal, para o meu sujeito, para fazer a medição de luz aí, e levo o meu botão traseiro. Já vamos ver como. Depois de ter o meu botão traseiro, aí sim eu vou me preocupar só com a focagem. Escolher o ponto de foco o mais próximo possível daquilo que eu pretendo e focar. É muito importante que nós tenhamos desde o começo esta noção de que é algo que acontece em simultâneo, mas que nós devemos raciocinar em separado. Ora bem, se eu estou a dizer que ao colocar, ao medir a luz, eu estou tentando aferir se tem luz suficiente para fazer a minha fotografia à velocidade que eu pretendo, então há aqui uma variável que nós temos que saber já qual é, que é a velocidade de obturação. E foi a primeira que nós tivemos a falar durante o dia de ontem, todo o dia, toda a aula. E então, o que é isso da velocidade de obturação, Valentino? O tempo que o sensor fica exposto à luz. É exatamente o tempo em que o sensor vai ser exposto à luz. É o tempo em que eu vou levar a fazer a fotografia. O meu tempo de exposição, a minha velocidade de obturação, é o tempo em que o obturador vai estar aberto e se fecha. O obturador é uma peça que está entre o espelho e o sensor, antes do filme, e sempre que eu disparo, ela abre. Uma cortina metade sobe, outra desce. E sempre que acaba a fotografia, ela fecha-se. Esse tempo de abrir e fechar é exatamente o tempo em que eu levo a fazer a fotografia, é o tempo em que o sensor está exposto à luz. Catarina, a velocidade de obturação tem uma responsabilidade específica. Qual é a responsabilidade? Para que é que serve a velocidade de obturação? Boa pergunta, não é? Boa pergunta. Raquel. Para congelar a imagem. Congelar o movimento ou não. Sim. Ou seja, eu para cada tipo de fotografia, eu vou escolher uma velocidade adequada que me congele o meu movimento principal. Ou não. Então,
também chegamos à conclusão ontem que o nosso obturador, que o nosso fotómetro não nos vai medir todas as velocidades, todo o tempo que nós queremos. Nós sabemos que a velocidade mais lenta, o tempo de exposição mais longo que eu consigo fazer uma fotografia funcionando ainda o fotómetro é 30 segundos. Ou seja, eu se quiser fazer uma fotografia com 30 segundos, eu ainda consigo, através do meu fotómetro, saber se tem luz suficiente ou não, se tem luz a mais ou se tem luz a menos, certo? Depois, mas 30 segundos, 15 segundos, 8 segundos, 4 segundos, 2 segundos, 1 segundo, isto são tudo velocidades muito interessantes para se fazer fotografia com muito pouca luz, mas não funciona em termos de congelar tudo aquele tipo de fotografia que nós fazemos, fotografia de rua, pessoas, enfim. Então, nós vamos ter que entrar na fração do segundo. E as nossas câmaras depois dão meio segundo, um quarto de segundo, um oitavo de segundo, um 16 avos, um 30 avos, 1 sobre 60 avos de segundo. O 1 sobre 60 é aquela velocidade que nós devemos, até, pelo menos por enquanto, temos que fixar como sendo a minha velocidade mínima para fotografar à mão, ou seja, sem tripé. Sempre que eu quiser fotografar 1 sobre 50, 1 sobre 30, 1 segundo, 10 segundos, 30 segundos, eu preciso de um auxiliar que é o meu tripé. Ou seja, fotografias à mão, fotografias de rua, fotografias de pessoas, fotografias normais do dia a dia, nós não podemos nunca baixar de 1 sobre 60 sem refugiarmos no tripé. Ou seja, a minha velocidade mínima para fotografar à mão é 1 sobre 60. Depois temos 1 sobre 125, 1 250, 1 500, 1 1000, 1 2000, 1 4000, 1 8000, ou seja, vai até 1 sobre 8000 avos de segundo. A grande velocidade de referência que nós temos para quase todo o tipo de fotografia, de rua, vida social, paisagem, nós vamos fotografar muito, muito mesmo, sempre à volta do 1 sobre 125 avos de segundo. Esta é a velocidade mais usada na fotografia. E quando eu digo 1 sobre 125, é 1 sobre 125, 1 sobre 160, 1 200, 1 100, não tem que ser forçosamente 1 sobre 125, mas à volta do 1 sobre 125. Nós falamos muito no 1 sobre 125, porquê? Porque nós, no nosso tempo das câmaras analógicas, nós não conseguíamos ver a fração. Nós não víamos o 1 sobre 125, nós tínhamos, era lá um númerozinho 125, 250, 500, 1000, e depois 60, 30, 15, era isso que nós tínhamos, nós só tínhamos a parte de baixo da fração, não havia espaço para se escrever uma fração. Por isso é que antigamente se falava muito em velocidade, velocidades de 250, velocidades de 500. Hoje não, hoje fala-se em tempos de exposição. Tempos de exposição 1 sobre 500 avos de segundo. Porque efetivamente o que é real é o tempo em que o meu sensor vai estar exposto. É tempo de exposição. Temos que ter também outra linha de referência muito importante para fazer fotografia de desporto, vida selvagem, uma grande explosão de uma onda, algo que esteja muito em movimento. Quais são, Catarina, a velocidade mínima adequada para se fotografar fazer esse tipo de fotografia? 1 sobre 1000. 1 sobre 1000 avos de segundo. O 1 sobre 1000 avos de segundo é a velocidade mínima para se fotografar desporto, vida selvagem, algo que esteja em grande movimento e que eu queira congelar. Sempre que eu quiser fazer aqueles tipos de fotografias que vocês vão fazer e que vão fazer, que é o arrasto das ribeiras, fazer uma cascata bonita em que fica tudo muito leitoso, é à volta de 1 segundo. 1 segundo, meio segundo, 2 segundos, depende do caudal, depende da altura da cascata, depende da quantidade de água e, portanto, à volta de 1 segundo é aquela velocidade adequada para se fazer o movimento do arrasto, registar o movimento do arrasto. Claro que isso tem que ser sempre com tripé, como é lógico. Sempre que eu quiser fazer longas exposições à noite, sempre que eu quiser fazer astrofotografia, apanhar a Via Láctea no céu, eu vou fazer fotografias na casa dos 20 segundos, 10 segundos, 30 segundos, à volta disso, eu depois vou-vos dar a fórmula de qual é a velocidade correta para se fazer a astrofotografia, depois de vos dar as variáveis todas. Mas, portanto, a astrofotografia faz-se com velocidades, com tempos de exposição
muito lentos. Também vos disse que sempre que eu precisar de fazer uma fotografia para além deste tempo, ou seja, preciso fazer uma fotografia com 1 minuto, com 10 minutos, eu aí vou então fazer uma outra coisa, que é passar para, em vez de estar no modo manual, passar para o modo B, ou bold, em que aí sim eu vou dar o tempo de exposição que eu quiser, com um comandozinho parecido com este, um comandozinho destes assim, tipo com infravermelhos. Eu, ao clicar aqui, eu começo a fotografia. Conto pelo relógio quanto tempo, quero 10 minutos, 9 minutos, 9 minutos e 50, 10 minutos e desligo. E acabou-se a fotografia, levei 10 minutos a fazer a fotografia. Ora bem, como é que se consegue chegar a esses tempos de exposição? Eu depois de vos conseguir dar as variáveis todas, eu depois ensino-vos a fazer as contas de como é que se consegue fazer uma fotografia com 1 hora sem termos um fotómetro para medir a luz, ok? Há contas que se fazem que são extremamente simples de fazer, eu depois vos ensino. Uma coisa extremamente importante quando nós estamos a pensar em termos qual é a velocidade que nós vamos utilizar. Sempre que eu rodo na rodinha da velocidade, a rodinha da velocidade normalmente está associada ao botão disparador, portanto é aquela rodinha que está mesmo junto ao botão disparador, por isso que o nosso dedo praticamente indicador só está pousado em cima do botão disparador, ou então mexe na velocidade, porque é uma coisa que nós estamos sempre a mexer na velocidade, estamos sempre a mexer, vai depender muito do tipo de fotografia que nós vamos fazer. Portanto, sempre que eu rodar 1, 2, 3 para a direita na minha velocidade, eu posso garantir que estou sempre no dobro da velocidade. Se eu estiver com 1/125, e se eu fizer 1, 2, 3 para a direita, fico 1/250. Se eu fizer 1, 2, 3 para a direita, fico 1/500. Ou seja, quer dizer que há sempre duas velocidades intermédias, 2/3 intermédios, que servem normalmente para fazer reajustes de luz e não tanto para fazer reajustes de velocidade. Eu, quando preciso reajustar a velocidade, normalmente vou para o dobro. Mas se preciso fazer reajuste de luz, normalmente é um cliquezinho, um clique aqui, um clique ali. E porquê? Porque é que eu também posso fazer reajustes de luz na minha velocidade, Raquel. Quanto mais rápida a fotografia, menos é a luz que entra para dentro do sensor. Ou seja, para conseguir fazer uma fotografia mais rápida, preciso sempre de mais luz. Certo. Eu até posso dizer que sempre que eu preciso fazer uma fotografia com o dobro da velocidade, eu preciso sempre do dobro da luz. Então, a minha velocidade de obturação tem como responsabilidade direta, ela foi criada para congelar ou não o movimento. Mas também serve para consumir excesso de luz ou, se eu não tiver luz, baixar a velocidade para conseguir fazer uma fotografia com menos luz, por não ter tanta luz, certo? Ou seja, tem como função primordial congelar ou não o movimento, como função secundária também servir para reajustar a luz em casos que nós vamos ver que vamos ter que fazer os reajustes na velocidade e não na abertura de diafragma, como vamos dar hoje. Ora bem, então, a velocidade de obturação, para mim, é daquelas variáveis, depois de já ter colocado tudo o que vamos aprender na nossa câmara, o balanço de brancos, o modo de cor, o modo de disparo, depois de já ter formatado o cartão, se estou em RAW e JPEG, depois de ter parametrizado tudo isso que nós vamos falar, mesmo antes de fotografar, uma das variáveis que eu penso sempre, mesmo no ato antes de fotografar, é que tipo de velocidade é que eu preciso para esse tipo de ação que eu vou fotografar, para esse tipo de fotografia que eu vou fazer. E, normalmente, penso nisto e coloco lá a velocidade adequada para o tipo de fotografia. E depois, sim, aí vou carregar no meu botão disparador e aciono o meu fotómetro. E quando aciono o meu fotómetro pode estar ao centro, ou pode estar para o lado esquerdo, ou pode estar para o lado direito. Quando ele está para o lado direito, Catarina, se o meu fotómetro estiver muito para o lado direito, e se eu fizesse a fotografia com ele todo encostado à direita, o que é que provavelmente iria acontecer na minha fotografia? Estás sem som. Não te estamos a ouvir. Ok. Diz, agora já estamos, desculpa lá. Já está? Já. Eu estava a dizer que a fotografia ficava muito clara, com imensa luz. Exatamente. Se eu tiver o meu fotómetro todo para o lado direito, quer dizer que a fotografia vai ficar sobreexposta com um excesso de luz, provavelmente toda branca. Se ela estiver no mais 3,
vai estar com muita luz. Se ela estiver no +2, ainda tem muita luz. Se ela estiver no +1, até já pode estar bem, mas ainda tem o dobro da luz do que seria no 0. Ou seja, é do 0 para o +1, eu aumento um f-stop, fico com o dobro da luz. Do 0 para o +2, do +1 para o +2, eu volto outra vez para o dobro da luz. Ou seja, do 0 para o +2, eu já tenho 4 vezes a luz a mais. Ok? Do +2 para o +3, eu tenho outra vez o dobro da luz, mais um f-stop. Então, em vez de ter 4, tenho 8 vezes mais luz do que se tivesse com o meu fotómetro a 0. Portanto, nós temos que ter essa noção de que se a fotografia estiver toda para a direita e se eu fizer a fotografia, provavelmente vou ter uma fotografia completamente branca, demasiadamente exposta. Mas que a Raquel, se ela estiver exatamente no sentido negativo, vamos supor que ela está com -1, isso quer dizer que, em termos teóricos, ela estaria com... Muito escuro, pouca luz. Com metade da luz do que a câmara precisaria normalmente. Ou seja, isso porque eu digo que sempre que eu vou começar uma sessão fotográfica, eu devo fazer uma fotografia com o meu fotómetro a 0. E fazer uma fotografia com o meu fotómetro a 0 quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou fazendo a fotografia ideal para a minha câmara fotográfica. Ou seja, sempre que eu for começar uma sessão fotográfica, eu tenho que ter um ponto de partida, tenho que ter uma referência, tenho que ter uma baliza. E então a forma de eu conseguir saber testar a luz é fazendo uma fotografia com o fotómetro a 0, certo? Mas também já vos disse que a maior parte das vezes a fotografia ideal para a câmara fotográfica não é a nossa fotografia ideal. Normalmente ou estão mais escuras ou estão mais claras, depende muito dos elementos e depende muito do tipo de luz. E também já vos disse, depois quando vos ensinar a analisarem o histograma, vocês vão perceber então que tipo de correções é que temos que fazer e nunca mais olhamos ao fotómetro. Por isso é que eu não ligo muito ao fotómetro. O fotómetro é sempre o meu pontapé de partida de qualquer situação. O que é importante depois é sabermos muito bem analisarmos o histograma e quando o dominarmos muito bem, nós... muitas das vezes até começamos a fazer, eu às vezes dou receitas olha isto agora, por exemplo, a luz que está neste momento com 1/125 e com F8 garantidamente que a luz estaria fantástica, não tinha nem preciso estar a preocupar se eu quisesse fazer a fotografia, provavelmente estava bem, mas se eu não tivesse fotómetro eu fazia uma com F8 e outra com 5.6 e garantidamente que uma delas ia estar bem. Portanto, nós depois com a prática até sabemos quais são os estéticos que nós precisamos, nem precisamos olhar para o fotómetro, mas o fotómetro efetivamente é o nosso modo de partida para qualquer tipo de situação, para qualquer tipo de começo de uma sessão fotográfica. E depois nós vamos fazendo as retificações que nós achamos que temos que fazer. Importante também ter a nota de que sempre que eu preciso do dobro da velocidade, eu preciso do dobro da luz, eu posso garantir que nem sempre eu consigo fazer fotografias de desporto. Nem ao final da tarde, nem ao começo da manhã, dificilmente eu consigo ir para uma velocidade de 1/1000, porque não tenho luz suficiente. Como também, se eu quiser fazer ao meio-dia uma cascata que esteja a bater o sol, se eu quiser fazer o leitoso, eu também não consigo baixar a velocidade para um segundo, porque tenho sempre excesso de luz. Ok? Portanto, nem sempre é possível fazer a fotografia que nós pretendemos. Por isso é que é muito importante, se eu tenho um tipo de fotografia para fazer, eu tenho que saber ter uma ideia de quais são os settings que vou precisar para aquele tipo de fotografia e estudar o meu sujeito, estudar o sítio onde vai acontecer a situação para perceber a que horas é que eu devo ter condições ideais de luz para fazer esse tipo de fotografia. Que é para não ir lá a uma hora parva. Portanto, vocês podem ter a certeza de uma coisa, que em fotografia nós temos que estar sempre a fazer essa planificação. Temos que saber. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero ver o nascer de sol, quero ver mesmo o sol a nascer e não sei onde é que nasce o sol, onde é que não se pode, mas olha, apetece-me ver o nascer de sol aos mosteiros. Isso não faz com sentido nenhum, quer dizer, ir ver o nascer ao sol aos mosteiros, ou seja, ir ver o nascer ao sítio onde o sol se põe, não faz sentido nenhum. Portanto, é importante nós sabermos. Eu não sei onde é que o Alexandre mora, mas se eu fosse fotografar para um nascer de sol para a zona do Alexandre, eu primeiro, e se estivesse com essa missão de ir com ele, eu primeiro iria ter que ir para o mapa, ia para o Google, ver onde é que ele estava, ver onde é que nasce o sol, onde é que não estava, ver uma enseada, uma baía bonita que estivesse virada a nascente, de forma a poder ir lá fazer o nascer de sol e não cometer o erro de ir para uma enseada exatamente que estivesse virada a poente. Portanto, essas coisas têm que ser estudadas para nós vermos o tipo de fotografia é que podemos fazer às horas que nós podemos ir fotografar. Muito bem.
Portanto, isto foi aquilo que nós estamos a dar ontem, que é certo, também mostramos muitos exemplos de fotografias com as velocidades adequadas para tudo. Eu gosto muito, e depois vocês podem ver lá no vídeo, está lá tudo, mas eu gosto muito de fazer de escolher uma velocidade adequada para congelar o que é importante, mas deixando ainda algum desalinho, algum arrasto do movimento. Eu gosto muito desta mistura nas fotografias, porque tornam as fotografias muito mais dinâmicas, muito mais enérgicas, muito mais expressivas, sem estarem estáticas. As fotografias, quando está tudo muito congelado, tudo muito bonitinho, muitas das vezes ficam estáticas, não têm energia, não têm caráter, que fazem as fotografias muito mais interessantes. Por isso, para cada situação, vamos escolher várias velocidades, vamos fazer pequenos reajustes e não basta fazer só uma fotografia, ainda por cima agora que no digital nós podemos fazer com muito mais fotografias que o que se fazia antigamente, portanto não tenham esses problemas de fazer fotografias, portanto utilizem o vosso material e potencializem. Não sei o que é que possa ter dito mais ontem que ainda não disse hoje, algum de vocês se recorda? Valentim, lembras-te de alguma coisa que eu tenha dito que fosse importante que não disse até agora? Acho que não. Ora bem, então nós íamos acabar ainda a aula de ontem, que não acabamos porque nós não falamos no nosso... Eu vou aqui partilhar a minha tela com vocês. Partilhei a tela com vocês e deixem-nos ver. É sempre as nossas tecnologias, têm sempre as coisas. Agora já vos vejo e vocês já veem a partilha, não é assim? Estão a ver o meu modo de avanço de disparo, não é? Uhum. Ora bem, nós temos várias formas de fotografar e de avançar a fotografia. Nós podemos avançar, o avanço da fotografia, as nossas câmaras fotográficas têm várias formas de avançar as fotografias. A escolha do modo irá depender muito do tipo de fotografia que irei fazer. Isto é o modo de disparo da Canon, aparece-nos estes bonequinhos e está normalmente na nossa câmara fotográfica. Ora, onde é que está aqui a minha? O nosso modo de disparo está normalmente no AF Drive. Ou então, vocês podem ver aqui atrás, o meu modo de disparo, normalmente está aqui, tem um quadradinho ou vários quadradinhos sobrepostos. Ok? Eu penso que vocês todos têm a Canon, com exceção da Raquel, não é assim? Não é? Todos têm a Canon, não é? Então, no caso da Nikon, é aqui, normalmente no caso da Nikon é aqui em cima que tem uma rodinha que se pode mudar os nossos modos de disparos. Ora bem, eu vou falar um bocadinho sobre eles todos, que é para vocês ficarem com a ideia para que é que eles servem. Sempre que eu tenho aqui, sempre que eu tenho este S, quer dizer que isto é igual a isto, só que silencioso. Ok? As câmaras mais recentes, principalmente da Canon, da Nikon nem tanto, mas da Canon, e então as Panasonics, as Sonys, têm muitas essas coisas, temos agora muito o modo silencioso. E porquê? Porque ele não é completamente silencioso, porque isso é um efeito mecânico, mas é abafado o som. E porquê? Porque o som da câmara, se for normal, vou dar aqui o exemplo, se não for o silencioso, isto é uma barulheira danada, quer dizer, isto faz imenso barulho. Isso num casamento, se eu fizer 500 vezes isso, durante o casamento, o padre fica doido, porque a gente não ouve o padre, os noivos já não sabem se querem se casar, se não se querem, então se isso for num concerto de Paganini, imagina o que é que não será, quer dizer, é o fim do mundo. Portanto, aliás, eu posso dizer que concertos de música clássica nem podem ser fotografados com as reflexos que fazem muito barulho, têm que ser todos ou com as mirrorless que agora surgiram, que são muito interessantes, ou com as compactas que não têm som. O som que aparece nas compactas é adicionado. Aquilo não tem espectros, não é mecânico, é tudo software. Portanto, quando elas fazem som, é porque é adicionado o som de forma que os fotógrafos fiquem todos felizes com o barulho do disparo da câmara. Ok? Portanto, então, eu queria-vos dizer que sempre que eu tenho o silencioso, quer dizer que ela faz menos barulho. Querem ver? Isto é o normal, e se eu puser com o silencioso, ele é muito mais suave. Né? Eu sei que é um bocado de maricas,
mas eu digo uma coisa, aquele efeito barulhento que ativa a testosterona está completamente fora de moda, portanto já ninguém pode ouvir aqueles disparos muito violentos. Portanto, hoje, que as coisas, aliás, não é só por querer, é que quem faz fotografia a sério quer passar o mais despercebido possível junto do sujeito. Ou seja, quanto menos barulho fizer, quanto menos também tiver as objetivas, as coisas passam muito mais despercebidas e a coisa acontece com muito mais naturalidade, certo? Então, pronto, nós temos aqui os silenciosos e os normais. Sempre que eu estou só com um quadradinho ativo, quer dizer que é disparo único. Eu foco, depois de estar focado, disparo e acabou-se. E fiz a fotografia. Quero fazer uma fotografia seguinte, tenho que voltar a carregar o meu botão, voltar a focar e voltar a disparar. Ok? Sempre que eu tenho este modo de disparo único, eu utilizo em 99% das minhas fotografias. Fotografia de rua, fotografia de retrato, fotografia de paisagem. Sempre que eu estou a fotografar à mão, eu normalmente é com disparo único. Quando é que eu vou utilizar os quadradinhos sobrepostos, que é disparo contínuo? Sempre que eu estou a fotografar desporto, vida selvagem, uma ação que está a decorrer muito rápido, estou a fotografar o meu cão aos saltos, estou a fotografar os miúdos a brincar e quero apanhar várias situações muito seguidas, aí ponho o disparo contínuo e faço várias fotografias por segundo. Aí, claro, se isto é para desporto, para vida selvagem, para a ação, tem que ser sempre com grandes velocidades. Porque imaginemos, se eu estiver a fazer fotografias com meio segundo, por mais rápido que a minha câmera seja, eu mesmo que ponha em disparo contínuo, só faz 2 fotografias por segundo, correto? Se é meio segundo, só faz 2. Portanto, se quiser fazer 10, 12 fotografias por segundo, o máximo das câmeras acho que dá 12, 14, a minha tem uma que dá 7D, que eu tenho é a antiga, dá 7 fotografias e meia por segundo, mas a 7D, a nova versão, já dá 10 fotografias e meia por segundo, e acho que há uma da Sony que dá 14 fotografias por segundo. Isso está sempre a aparecer coisas novas. Mas pronto, mas isso para conseguir fazer 14 fotografias por segundo, 10 fotografias por segundo, eu tenho que estar em um submir, que é para um sobre 1000 aves, e portanto e conseguir num segundo fazer estas sequências, parece que estamos a matar, mas que dá, posso dizer que em ações muito rápidas faz toda a diferença. É entre apanhar a fotografia ideal ou não apanhar, percebe? Para isso é muito importante, e tomem nota logo deste princípio, uma coisa que é muito importante para eu conseguir fazer fotografias com disparo contínuo e com muitas fotografias em rajada, é eu tenho que ter um cartão de memória bom. E quando eu digo um bom cartão de memória é que tenha uma boa capacidade de memória, mas mais importante que a capacidade de memória é a rapidez de escrita. Os cartões de memória, se não forem rápidos a escrever, a gravar os ficheiros, o buffer da câmara esgota-se, bloqueia e numa rajada de 10 fotografias, ao fim da 8ª fotografia, ele pode se esgotar e ficar sem bloqueio à câmara. E só depois de descarregar é que ele volta a permitir que a fotografe. Portanto, é muito importante. Um cartão de memória rápido é sempre caro, podem ter a certeza, é sempre caro. É sempre um cartão que ronda muito os 70, 80, 90 euros. Ou seja, aqueles cartões baratinhos que a gente compra de 20, 30 euros, que até podem ser de boa qualidade, até podem ter boa capacidade de espaço, mas são lentos a escrever, ok? Bloqueiam normalmente quando estamos a fazer fotografias em rajada. Ora bem, então temos o quadradinho único, que é disparo single, disparo único, e depois temos o disparo contínuo. Depois temos o silencioso das duas maneiras e depois temos aqui um símbolo de um relógiozinho, um temporizador, ok? Este símbolo deste temporizador, principalmente quando tem este símbolozinho aqui do comandozinho ao lado, eu quando quero fazer fotografias no modo bulb, ou mesmo sem ser no modo bulb, estou no tripé e quero fazer fotografias com o meu comando, eu tenho que colocar exatamente aqui no meu modo do comando, ok? E o que é que acontece? Eu ponho ali e sempre que eu disparo é como se eu tivesse carregado no botão disparador da minha câmara. Qual é a diferença de eu utilizar o meu dedo ou utilizar o comando? Muito simples. Se eu estou a fazer uma fotografia com tripé e se eu carregar com o meu dedo na câmara fotográfica, ele vai provocar vibração na câmara. E esta vibração vai se sentir na qualidade da fotografia. Mesmo que o tripé seja bom.
Se eu disparar com o meu controle remoto, não há vibração nenhuma. Ok? Portanto, sempre que eu estou a fazer fotografias com tripé, eu devo utilizar um controle remoto. Se eventualmente não tiver um controle remoto, então eu vou colocar o meu relógiozinho aqui nos 2 segundos. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou carregar com o meu dedo no meu botão disparador e a fotografia só acontece 2 segundos depois. Esses 2 segundos é o tempo suficiente para a vibração que eu provoco ao carregar no meu botão disparador se dissipar à terra através do tripé. E a fotografia acontece só 2 segundos depois. E aí eu não tenho interferência nenhuma. Neste primeiro botãozinho que está aqui, em que tenho também com o controle remoto e com o temporizador, se eu não utilizar o controle remoto e se utilizar o dedo, a fotografia só acontece 10 segundos depois. Isso é ótimo para quê? Serve, por exemplo, se eu quiser humanizar a minha paisagem. Não tem ninguém para humanizar. Foco num determinado sítio, coloco a câmera num tripé, disparo com os 10 segundos e vou a correr, ponho-me no sítio e faço a minha composição com a minha presença, humanizando a paisagem. Uma fotografia de grupo e estamos todos, faço o foco no grupo, disparo e tenho 10 segundos para me integrar no grupo e também faço a minha fotografia. Portanto, os 10 segundos servem para fazer fotografias de selfies ou de grupo, os 2 segundos servem exatamente para fazer fotografia com tripé, de forma que a vibração, sem comando, de forma que a vibração do dedo se dissipa à terra antes de fazer a fotografia. Perdão. Depois ainda tenho aqui esses 2 segundos e esse 2 que pode-se alterar até o número 10, salvo erro. E o que é que isso acontece? Isto acontece que ele vai fazer uma série de fotografias seguidas com um espaço de 2 segundos, ou de 5 segundos, ou de 10 segundos. Isso serve para quê? Serve muito para fazer depois os time-lapses. Imaginemos que queremos fazer um filme com fotografias. Quero fazer um filme do pôr do sol. E vou levar 10 minutos a fotografar o pôr do sol de 5 em 5 segundos. Carrego, ele faz 10 fotografias de 5 em 5 segundos, acabam as 10 fotografias e volta a carregar e ele faz mais. Raquel, a tua câmara provavelmente já deve ser possível programar 200, 300 fotografias, é tudo uma questão de software. A Canon, não sei. mas deve ter. A Canon e a Nikon aqui ainda é muito, muito conservadora, portanto não se tem, não tem dado muito, tanta abertura ao software, porque ainda quer dar aquela ideia de câmara analógica, de câmara mais convencional, de que somos melhores porque mantemos mais conservadora, percebe? Agora também, tanto a Canon como a Nikon apareceram com a gama de câmaras da mirrorless, que são reflexos sem espelho, que já trazem muito software, já trazem muito mais software, portanto tem uma elasticidade maior, mas as câmaras convencionais, tanto da Canon como da Nikon, são muito conservadoras ainda e têm muito menos, enquanto que a Sony, por exemplo, traz montes de software, traz montes de aplicações que se pode fazer mediante as coisas. É certo que isso também hoje, todas elas são quase todas compatíveis com o telemóvel e a aplicação de telemóvel dá para fazer milhares de fotografias seguidas programadas na aplicação de telemóvel, realmente faz quase tudo. Mas pronto, isto serve exatamente para fazer um pôr do sol em que eu faço de 5 a 5 segundos fotografias e ao fim de 10 minutos tenho não sei quantas centenas de fotografias e depois num programa chamado mesmo time-lapse nós juntamos aqui tudo e fazemos filmes animados como se fosse banda desenhada em que há aqueles saltos e que dá efeitos muito giros. Por exemplo, dá efeitos muito giros, vocês já viram garantidamente naqueles programas de natureza que dá da BBC ou ao domingo de manhã na SIC. Por exemplo, estamos a falar sobre uma floresta e de repente vemos um filme durante 1 minuto ou 2 de a floresta durante os 365 dias do ano, ou seja, como é que ela se comporta em termos de estações, ou seja, eles fazem 2, 3 fotografias por dia durante um ano inteiro e depois juntam aquilo tudo e a gente faz aqueles efeitos muito giros de mudar as nuvens, mudar as cores, mudar as folhas, é tudo muito rápido, mas dá e filmes muito bonitos e com uma qualidade excepcional porque são feitos com cada um com uma fotografia individual e cada um com uma fotografia individual de melhor qualidade do que se fosse o filme, porque o filme são 24 frames por segundo e não tem a mesma qualidade do que têm os nossos frames individuais, correto? Senão teria uma dimensão brutal. Portanto, por isso é que a fotografia, e cada vez mais nós vemos hoje tudo o que é séries para televisão,
tudo o que é concertos para dar só para passar na televisão, toda a gente hoje faz filmagens, é que as nossas câmaras reflexos. Porquê? Porque elas têm uma qualidade fantástica, os nossos objetivos são muitíssimo boas e, portanto, dão efeitos fantásticos e são muito mais baratos, muito mais leves, muito mais fácil depois de fazer o tratamento da imagem, de enviar, enfim. Portanto, perceberam então o nosso modo de disparo, o que ele vai fazer influência na fotografia e para que é que ela é preciso. E também já perceberam onde é que se consegue encontrar isso nas vossas câmaras fotográficas, correto? Sim. Muito bem, então vamos passar àquilo que vamos continuar a dar hoje. Aqui na Nikon, portanto, olha, está aqui, é aqui por baixo da rodinha onde tem o manual, AV, TV, temos aqui um botãozinho carregando e mudamos aqui os tempos os modos de disparo. Pronto, isto era a parte de ontem. Vamos sair daqui e vamos agora para a nova. Ainda não percebi quem é que está. Ainda não percebi se é o meu som, se é o de vocês que foi um feedback muito esquisito. Mas. Ora bem, então nós ao definirmos a nossa velocidade de obturação, nós vamos depois, pronto, definimos uma velocidade para fazer a fotografia. Eu sugeria que desligássemos o som. Eu penso que é o do Alex. Eu já desliguei o som, Alex. O teu está a interferir. E depois, sempre que vocês quiserem falar, é só ligarem o som, está bem? Porque ele está aqui a interferir. Mas estávamos a dizer que nós sempre que nós definimos uma determinada velocidade para fazermos a fotografia, nós vamos carregar no botão disparador para acionar o nosso fotómetro e depois vamos supor que o meu fotómetro está exatamente para o lado esquerdo, quer dizer que a fotografia está escura, mas eu quero fazer a fotografia a cada velocidade, eu vou ter que arranjar uma outra variável para manter a velocidade e depois reajustar a luz, certo? Valentino, como é que vamos fazer isso então? Mudando a abertura do diafragma. Mudando a abertura do diafragma. Então isso o que é essa abertura do diafragma? Conta-me lá isso, o que é isso? Quanto mais alto o número, por exemplo F22, menos luz entra no sensor. Ok, isso é verdade. Mas mais importante, nós percebemos, temos que perceber primeiro onde é que está o diafragma. Enquanto que eu vos disse que o obturador vocês estão a ver eu fazer a fotografia, isso é o obturador, ou seja, eu tenho uma membrana antes do sensor que sempre que eu faço a fotografia ela abre e fecha-se. É físico, é mecânico. Portanto, isto é o obturador, velocidade de obturação. Na abertura do diafragma, tal como estava a dizer o Valentino, o diafragma é também uma coisa física. Olhem aqui para a minha câmara fotográfica, não sei se conseguem ver. Estão a ver? Um buraquinho muito pequenino. Estão a ver um buraquinho muito pequenino? É físico. Se eu precisar de luz, eu vou abrir o meu diafragma. Estão a ver o buraco a abrir? Viram? Conseguiste ver, Luís? Eu tenho luz a mais, então vou fechar o meu store. Estás a ver a fechar? Conseguiram ver todos? Até ficar um buraquinho muito pequenino. Viste, Luís? Sim. Portanto, sim. Preciso de luz, vou abrir o meu store. É que se fosse um store de uma janela, percebes? Tenho luz a mais, vou fechar. Então, esta membrana que está aqui dentro chama-se diafragma. E então, a abertura de diafragma é a variável que vai ter como consequência direta o controle da luz ou não. A quantidade de luz que vai chegar ao meu sensor. É com esta membrana, com este store, que eu vou impedir a luz de entrar ou não. Enquanto que, na velocidade de obturação, a ordem de grandezas é o segundo, e normalmente são frações de segundo, aqui, na abertura do diafragma, nós vamos ter como ordem de grandezas o F, F-stop, o EV. É como se define. E
tal como o Valentino disse, e disse muito bem, quanto mais eu fechar o meu buraquinho, o número é maior. É um F16, um F18, um F22. Quanto maior for o número em valor absoluto, mais pequenino o meu buraquinho. Se é mais pequenino o meu buraquinho, menos luz entra no sensor. A isso chamamos pequenas aberturas. Porquê? O buraquinho é muito pequenino, não deixa entrar luz. São pequenas aberturas. Sempre que eu preciso de luz, começo a abrir o meu diafragma, vou abrindo o meu diafragma, vou baixando o número de F22, F16, F11, F8, F5.6, F4, F2.8. Quanto maior, mais pequeno for em valor absoluto o número, maior é o buraco, mais luz deixa entrar dentro do meu sensor. A isso chamam-se grandes aberturas. Grandes aberturas são números muito pequeninos. Pequenas aberturas são números muito grandes. Ok? Sempre que na roda das aberturas, normalmente as câmaras têm uma roda para a velocidade e outra para a abertura. Se não tiver, Valentino, qual é a tua câmara? Olympus. Olympus. Tens uma para cada uma, não é? Uhum. Ok. Catarina, tens uma câmara, qual é a tua câmara? É? É uma 4000D. Uma 4000D da Canon. Então tu tens uma roda para a velocidade e vais ter que ter um botãozinho para mexer na abertura. Ou seja, tu vais ter que ter um botãozinho que diz mais menos. Mais menos. Normalmente ele está por aqui. Catarina, normalmente ele está por aqui. O mais menos. Sim, sim. Tens aí o mais menos. Sim. Se tu carregares Tenho. no mais menos com o polegar e na rodinha da velocidade tu estás a mudar a abertura. As duas coisas ao mesmo tempo. O polegar tem que estar sempre a carregar no mais menos. Sim. E agora na rodinha tu consegues mexer a abertura. Tu no display atrás tu tens primeira velocidade. Não é? Tens primeira velocidade e depois logo a seguir tu tens F qualquer coisa. Não tens? Podia repetir, se faz favor, que tal colho. No display, por trás, primeira coisa que tu Sim. tens primeiro, repara, olha aqui, primeira coisa que tu tens é a velocidade. Depois tu Sim. tens F qualquer coisa, no meu caso está com F11, ok? Exato. E para mudares Sim. esse F, tu tens que estar a carregar com o polegar, com este dedo, neste mais menos, e na rodinha da velocidade vais mexendo. Da mesma forma como tu fizeste com a velocidade. Já conseguiste? Não. Porquê? Não sei. Mostra-me a tua câmara. Mostra a parte de trás da tua câmara. Onde é que está? Ok. Tu com o polegar, tu vais carregar o polegar, mesmo em cima dessa tecla grande que diz AV. Ok. Já me deu. É isso. E agora na rodinha, Já. Ok. estás a ver como mudas? Alexandre, qual é a tua câmara? É uma? Não te estou a ouvir, desculpa lá. Deixa. 4000D da Canon. É uma quê, desculpa? 4000. Uma 4000 da Canon. Então é exatamente a da Catarina. Ou seja, Sim. tens um polegar atrás, o polegar nesse botão grande que diz mais menos, tu carregas aí e depois rodas no rodinha da velocidade e ele muda. Já conseguiste ver mudar a abertura? Já. Ok. Raquel, tu sabes mexer na tua? Sim, a minha tem as duas. Ok. E o Luís, também sabes mexer, alterar na tua câmara? Não, eu tenho uma Canon 1300. 1300. Tu tens aí também um botãozinho mais menos, não tens? Um botãozinho, um retângulozinho que tem um símbolo mais, traço menos, não tens? Mostra-me a câmera por trás, mostra-me a tua câmera. Tenho aqui, tenho. Se tu carregares aí com o polegar tem que estar a pressionar. E agora vais à rodinha da velocidade e tu vais ver que estás a mudar a abertura em vez de ser a velocidade. Aqui. O polegar tem que estar mesmo a pressionar, portanto. Tu no display atrás estás a ver a velocidade da abertura ou não estás a ver? Se não estiveres a ver, tens que ir ao Info
ao botão do Info e carregas 2, 3, 4 vezes até tu veres no display velocidade, abertura, ISO. Está aqui. Já estás a ver isso. Tu, Certo. quando estás a ver isso tudo, mexe na rodinha só. Se tu rodares na rodinha para a direita, aumentas a velocidade, não? Sempre que isto desaparecer. Pânico, ok. Ao rodares a rodinha para a direita, estás aumentando a velocidade. Estás ou não estás a aumentar a velocidade? Sempre que as coisas fugirem do sítio, carregas no botão disparador. Vais ao botão disparador e dás um clique. E sempre que des um clique, ele faz como se fosse um reset, tá, ok? Se calhar era melhor pôr os objetivos por causa da abertura, senão não é capaz de não funcionar. Ok. Põe objetivo. Tem que... Como a abertura do diafragma, o diafragma é que condiciona a abertura, quando não tens objetivas, nem sempre tudo funciona. Roda até ao fim, para a direita sempre, rodar na cana, na parte... Uma coisa importante, Luís, na parte de trás, Luís, antes de pôr a objetiva, tu tens, nesta objetiva tens um pontinho branco. Este pontinho branco tem que ser alinhado com o ponto branco da câmara. Ok. Ok? Ok. Ok. É importante isso, senão isso não encaixa bem, pode partir alguma coisa, ok? Ok. Isto são as... Luís, essas que têm um pontinho branco, isso é bom também para todos perceberem, principalmente os que têm a Canon. As que têm um pontinho branco são as objetivas que não são profissionais. As objetivas profissionais têm um pontinho vermelho, tem que se ajustar o vermelho com o vermelho, ok? Eu vou-te mostrar. Estás a ver? Nós temos aqui o pontinho vermelho, estás a ver esse pontinho vermelho aqui? Sim. E temos aqui o branco, não é? Ok. No vermelho, este vermelho que está aqui, está a ver? Encaixa Tá no vermelho. Nas outras é que o branco é que encaixa, o branco tem que encaixar nas outras. O branco tem que encaixar aqui nesse pontinho que está aqui branco, estás a perceber? Ok, muito bem. É? Muito bem. Okay? É importante ter essa noção que se não encaixar direitinho, isso dá logo para a geneira. Então, tu agora com a câmera, tu vais ver no display, vais pôr carregar no info, até aparecer no display velocidade, o F não sei quantos, o ISO não sei quantos, ok? Já te está a aparecer? Certo. ISO, certo. Ok, então agora, mexe só na roda da velocidade. Na roda da velocidade fica junto ao botão disparador. Quando mexes nessa roda da velocidade, tu olhas para trás, se rodares para a direita, tu vais ver a velocidade a aumentar, não vais? Um sub 50, se estás, por exemplo, vamos pôr, põe um sub 60 já agora, só para... Eu aqui não consigo fazer o set, eu não consigo fazer o set neste menu, não consigo alterar este menu. Deixa-me ver. Não, põe mais um bocadinho para a direita. Põe de lado que é para ver melhor. Assim, ok. Bom, repara bem, tu estás com 1 sobre 2000, 1 sobre 2500, não é, Salve? Roda para a esquerda, roda para a esquerda na rodinha da velocidade, na rodinha que está por cima do botão disparador. Essa rodinha que está aí por cima, roda para a esquerda, para a tua esquerda, exatamente. Não está a mexer na velocidade, tem que estar a mexer. Agora. Pronto, já está. Já está. Dá 1 sobre 3200. Agora vamos para a esquerda, mais para a esquerda, 1 sobre 2500, depois 1 sobre 2000, 1 sobre 1000, 3 cliques. Estás no 1 sobre 1000 já ou não? Sim, 1 sobre 1000, exato. 3 cliques para a esquerda, estás 1 sobre 500. 1, 2, 3. Muito bem. 3 cliques para a esquerda, estás 1 sobre 250. Muito bem. 3 cliques, estás 1 sobre 125. Certo. Ok, então, sempre que tu dás 3 cliques para a esquerda, tu reduzes a tua velocidade a metade. Sempre que rodas 3 cliques para a direita, aumentas a tua velocidade para o dobro, certo? Ok. Pronto, isso é importante termos essa noção do 3, percebes? Porque esses 3 cliques vão ser utilizados em muitas coisas, tá, ok? Ou seja, e se tivermos essa noção de que 3 cliques para a esquerda eu tenho metade da velocidade, 3 cliques para a direita tenho o dobro, isso facilita brutalmente a vida, certo? Agora, Luís, tu estás a ver, tu tens na velocidade, tens 2 setinhas a apontar para a velocidade, não tens? Ele apagou-se porque tem um temporizador. Tens 2 setinhas, não é? Agora, se tu carregares com o polegar
no tal botãozinho de mais menos, pressiona, Aqui, ok. sim, pressiona. Repara que as setinhas saíram da velocidade e passaram para a abertura ou não estão? Para a abertura, certo. Olá, não é? certo. Então agora tu vais com a rodinha da velocidade mexer na abertura. Tu estás com que F neste momento aí? F10, F10. Ok, se tu rodares para a direita um clique, vais passar para F11. certo. Se tu clicares mais um clique para a direita, vais para F3, salvo eu. F3, certo, E certo. mais um clique F14, ok? Claro, certo, Agora, certo. para isso estás a fechar o diafragma, estás a escurecer a fotografia. Claro, Quando rodares agora para a esquerda, vais clarear, vais abrir o diafragma, os números são cada vez mais pequenos. Sempre que tu clicares, des 3 cliques para a esquerda, tu estás clareando a fotografia para o dobro. Sempre que tu des 3 cliques para a direita, tu estás retirando metade da luz. Estás escurecendo pelo dobro. Ok? certo, ok. A mesma coisa acontece com a velocidade, Luís. Tu sempre que aumentares 1, 2, 3 para a direita, tu estás aumentando para o dobro da velocidade. Se estás aumentando, precisas do dobro da luz. Se não mexes na luz, escureceste a fotografia em metade. Se tu rodares no sentido contrário na velocidade, se baixares a tua velocidade para metade, tu dispensas o dobro da luz. Só precisas de metade. Se não mexeres na abertura, quer dizer que tu vais ficar com uma fotografia muito mais clara, vais ficar com o dobro da luz. Certo? Então, 3 cliques para a direita, escurecem e aumenta a velocidade para o dobro. Sempre que rodar para a direita, em qualquer uma das coisas, ou na velocidade ou na abertura, eu estou escurecendo a fotografia. Sempre que rodar para a esquerda, tanto na abertura como na velocidade, eu estou clareando a fotografia. Para a esquerda, é clareio e baixa a velocidade. O baixar a velocidade é uma forma também de clarear, certo? Sempre que eu rodo para a direita, escureço e aumento a velocidade. E aumentando a velocidade é uma forma de escurecer. A forma de nós percebermos bem essa história da abertura do diafragma, imagina a nossa íris dos nossos olhos. A íris dos nossos olhos. Quando nós entramos numa sala muito escura, não tem luz. O que é que acontece? As nossas íris ficam enormes, ficamos com íris enormes, a zona preta do olho fica enorme, certo? Quando nós saímos de um quarto escuro, de dentro de casa, para o sol, então um dia de sol incrível, o que é que acontece aos nossos olhos? A íris fecha, a nossa íris dos olhos fecha, fica muito minúscula, muito pequeno. Porquê? Porque temos excesso de luz, temos que fechar o nosso diafragma para a luz não nos rebentar os neurónios, percebes? Certo? Entramos num sítio onde não tem luz e a gente automaticamente os nossos olhos abrem logo. Nós temos um sistema de diafragma nos nossos olhos excepcional, completamente automático, que logo automaticamente nós começamos a ver bem. Nas nossas câmaras fotográficas temos que fazer muitas voltinhas, percebes? Temos que dar muitos cliques para passar de um extremo ao outro, certo? Grandes aberturas de diafragma, é o meu diafragma todo aberto, em que nada impede. Vocês como é que podem ver isso? Vocês veem isso nas vossas objetivas, é fácil. Há aqui, nas vossas câmaras, deve haver aqui em baixo um botãozinho. Conseguem ver aqui um botãozinho, que eu estou a ver aqui um botãozinho? Aqui por baixo da objetiva normalmente há um botãozinho. Aqui por baixo da objetiva, estou aqui a ver se apanho luz para vocês verem. Estão a ver aqui este botãozinho aqui? Sim. Este botãozinho. Se eu carregar neste botãozinho e se mexer no diafragma, nós vemos o diafragma das nossas objetivas a abrir e a fechar. Se carregarem neste botãozinho que está aqui em baixo, na parte de baixo junto, vou acender aqui a lanterna do telemóvel para vocês verem. A minha não tem isso. Eu não tenho também. Oh, cuidado. A minha só tem 2 botões de funções e um para tirar a objetiva, mais nada. Só um para tirar. E o outro para quê? Os outros 2 são funções, dá para programar para mostrar os ISO e essas coisas. Vocês não têm. Não. Não tem um botãozinho como aquele que está ali a ver. Estão a ver aquele botãozinho ali? Não. Não? Não tem aquele Isso não é o de tirar a lente. Não, é um outro. Não. Não tenho. Nem um muito pequenino, só uma coisinha pequenina aqui por baixo, não tem, não? Há aqui um pequeno, há aqui um assim. Aqui. Experimenta a tocar nesse pequenino e agora, experimenta a tocar nesse Não, mas
e olha para o objetivo e vê se não, fica, se não aparece o diafragma. Não. Não? Pronto. A 50mm, isso com 50mm, por isso é que eu estou farto de dizer que a 50mm é a melhor objetiva que nós podemos ter. É baratíssima, custa 100 euros e faz tudo isso. Portanto, mas pronto. Mas isso, independentemente se vocês não têm, vocês já viram como é que o efeito funciona. Mesmo que vocês não tenham, isso depois vai acontecer nas vossas câmaras, o diafragma fechar-se e impedir a luz de entrar ou não. Vocês também já viram falar a abertura de, portanto, da mesma forma que eu dei receitas de velocidades para tudo, eu também vou dar algumas receitas. Eu normalmente eu fotografo entre f4 5.6, f4 5.6 e até f8 f11. Eu raramente, mas muito raramente, eu faço uma fotografia com o meu diafragma mais fechado que f11. E porquê? Por várias razões. Primeiro, os nossos sensores estão sempre sujos. Os sensores das nossas câmaras estão sempre sujos. E um sensor sujo, com aberturas mais pequenas, ou seja, com o meu diafragma mais fechado que o f11, toda a sujidade do sensor aparece no céu se eu estiver a fazer uma fotografia de paisagem e estiver a fotografar o céu. Aliás, uma das formas que eu tenho de saber se o meu sensor está sujo é fazer uma fotografia a uma folha branca com f16 e o fotão traseiro. F16 com o fotão traseiro, pronto, se eu estiver na rua com F16, com 1/125, com um dia de muito sol, fotografo uma folha branca, se o fotão estiver a zero, toda a sujidade que aparecer na folha quer dizer que são zonas onde o meu sensor está sujo. Então, se eu estiver a fotografar uma paisagem com céu azul, ou mesmo com céu branco, esta sujidade vai aparecer na fotografia. É certo que é fácil tirar isto no computador, mas dá trabalho. E às vezes pode estar em sítios mesmo chatos de limpar e que dá muito trabalho. Portanto, eu evito fotografar com com aberturas mais pequenas do que o f11. Quando é que eu fotografo com aberturas muito pequenas tipo f22? F22, F28, algumas objetivos vão até o F32. Quando é que eu fotografo com F22? Sempre que eu quero fazer um arrasto de uma ribeira. Enquanto que, por exemplo, eu disse a vocês que normalmente quando vou fotografar a primeira coisa que ponho é a velocidade. No Sub 125, no Super 1000, se quer fotografar desporto no Super 1000, se quer fotografar paisagem no Sub 125, e vocês também vão dizer, se fosse para ribeiras, a primeira coisa que eu ponho era 1 segundo, não é? Mas eu nunca sei se vou conseguir chegar a 1 segundo. Então, a primeira coisa que eu faço quando vou fotografar uma ribeira e quero apanhar o arrasto, registar o arrasto do movimento da água, a primeira coisa que eu faço é fechar completamente o diafragma. E se a minha abertura mais pequena for o F22, eu ponho F22. E depois sim, começo a reduzir a minha velocidade, baixando a minha velocidade, até conseguir ter o meu fotão traseiro. Muitas das vezes não consigo chegar a um segundo, fica para meio segundo, ou um quarto de segundo, se houver muita luz ainda, ok? Portanto, é das poucas vezes que a minha prioridade é fechar completamente o meu diafragma. É quando eu quero fazer cascatas, ribeiras bonitas, ok? Outra situação que eu às vezes também fecho muito o diafragma. Sempre que eu estou a fotografar, por exemplo, um contraluz com o sol do meio-dia muito forte e o sol está de frente e eu quero apanhar zonas negras em contraluz e o sol está muito forte de frente, portanto, normalmente aí também tenho que fechar muito o diafragma, porque senão as velocidades são altíssimas e não faz sentido estar a fazer fotografias com velocidades muito altas quando estão coisas paradas. E porquê? Porque uma velocidade muito rápida, o Super 1000, o sensor é muito pouco exposto, é muito pouco tempo que ele fica aberto à luz. E a fotografia não é tão forte, tão impregnante. Quanto mais tempo ele levar a fazer as fotografias, mais tempo a luz leva a chegar, mais tempo o sensor leva a receber luz e as fotografias ficam muito mais fortes, com muito mais luz, com muito mais impactantes. Portanto, eu só devo fazer fotografias rápidas, efetivamente, quando preciso. De outra forma, não subo tantas velocidades. Sempre que eu estiver a fotografar também
com F11, F16, F22, e se eu tiver uma fonte de luz de frente, ela vai ficar com o símbolo de uma estrela. A fonte de luz vai ficar como se fosse uma estrela. Isso não é Photoshop, é uma característica de estar a fotografar com aberturas pequenas. Também nunca abro completamente o meu diafragma. Raríssimas vezes eu abro completamente o diafragma. Até porque muitas das vezes, quando eu abro muito o diafragma, provoca aberrações nas cores, as cores não ficam reais. Também outra coisa que acontece quando eu fotografo com F22, com F16, com F18, com aberturas muito pequenas, muitas das vezes acontece com as objetivas mais fracas, os cantos ficarem com uma vintagem, ficarem com um negro à volta dos cantos. Isso é vintagem. Isto é uma aberração cromática que eu pessoalmente não gosto mesmo, acho que fica horrível. Há fotógrafos que gostam tanto disso que até às vezes fazem essa vintagem nas fotografias de casamento, que é para dar mais glamour. Eu acho aquilo horrível, porque ser uma aberração cromática e, portanto, e por ser uma característica de uma objetiva fraca, ou seja, não faz sentido. Outra coisa também que é muito importante nós percebemos nas aberturas de diafragma, que é o seguinte, ela vai ter depois uma função muito mais importante do que SOR, que é, ela vai condicionar brutalmente a profundidade de campo, que é uma coisa que nós daremos salvo erro amanhã ou depois, e que é extremamente importante na fotografia, e portanto, e aí vai ser condicionada pela abertura do diafragma, e nós vamos perceber, por isso é que vamos perceber que muitas das vezes vamos escurecer ou clarear as fotografias também na velocidade e não só na abertura do diafragma. Outra coisa que eu também gostaria de vos dizer sobre a abertura do diafragma é que as nossas objetivas são conhecidas sempre pela sua abertura máxima. Por exemplo, esta 50mm que eu tenho aqui, eu tenho esta 50mm que é a mais barata de todas, custa 1.8. A sua abertura máxima é 1.8. Mas depois eu também tenho uma igual a esta que é 1.4. Por acaso está variada agora, mas é 1.4. Ou seja, é mais luminosa, mais clara, mais cara. Esta custa 100 euros, a 1.4 custa 350 euros. Mas depois também existe a 50mm 1.2, que ainda é bem mais clara, muito mais luminosa e muito mais cara, aí já custa 1.250 euros, 1.300. Portanto, há uma diferença brutal nas objetivas quanto mais luminosas elas forem. Portanto, uma das formas de nós conhecermos qual é a objetiva que nós estamos a fotografar é sempre pela sua abertura máxima. Luís, se tu reparares nesta tua objetiva que tens aí, se tu virares a objetiva para ti, vira a objetiva para ti, ao contrário, roda para ti, isso, e tu vais ver que neste ar da frente tu tens que ela é uma 18-55, salvo erro, não é? Ou uma 10-21, 10-18. Muito bem, isso é 10-18 é as distâncias focais que ainda não demos. Mas depois tens aí, salvo erro, 3.5, 5.6. Não tens? Não, é 4.5, 5.6. 4.5, 5.6, não é isso? 5.6. Então o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer, Luís, que quando tu estiveres a fotografar a 10 mm, tu consegues abrir o teu diafragma até aos 4.5. Ok? Depois, se tu rodares o zoom, e em vez de estás a 10 mm, estás a 21, a tua abertura máxima já não consegues ir até aos 4.5, se ficas por 5.6. Ou seja, a tua objetiva tem duas aberturas máximas. Uma abertura máxima quando estás a fotografar com uma distância focal de 10 mm, tu podes pôr, põe a 10 mm, roda a tua objetiva para 10 mm. Agora podes virar ao contrário a câmera e pões os 10 mm exatamente por baixo da Canon. Estás a 10 mm. Agora consegue... E agora vai à abertura do diafragma e vês se não consegues abrir para os 4.5. Catarina, qual é o objetivo que tu tens? 18,55. Ora bem, quando estás a 18 mm, tu consegues abrir a tua objetiva até aos 3.5. Experimenta. Pois, certo, 4.5. Agora, está 4.5, não é, Luís? Agora tu roda o zoom passa para os 21. Na objetiva, vais à objetiva e rodas o zoom, aproximas o zoom para os 21. E agora vê lá qual é a abertura que te está a dar. Continua a 5.6. 5.6. Tenta pôr nos 4.6. Tenta pôr nos 4.5. Não consigo. Consegues. Ou seja, então a tua objetiva tem duas aberturas máximas, 4.5, 5.6. Tu, Catarina, estás a 18 mm, consegues ir aos 3.5, não é? Agora já estás nos 3.5.
Estás nos 3.5 de abertura? Sim. Agora, roda o zoom para os 55 mm. O zoom roda, aproximar-se para os 55. Os 55, agora vai lá ver a abertura que está a dar. Carrega no botão disparador. Botão disparador. 5.6. Sim, e agora tenta pôr nos 3.5 na mesma. Tenta pôr. Não consegues. Não baixa. Ora Não bem. baixa. Então, isto quer dizer que essas objetivas têm duas aberturas máximas. Todo o zoom, a sua objetiva, a sua abertura máxima não é constante, não é um zoom aconselhável, é um zoom muito barato. Um zoom aconselhável, a sua abertura máxima deve ser sempre constante. Se for f4, é sempre f4 em todas as suas distâncias focais. Se for 5.6, é sempre 5.6 em todas elas. Percebes? Estes zooms são muito mais caros. Normalmente são muito mais luminosos, portanto normalmente é f4, 2.8 e a diferença depois é que é astronómica em termos de valor. O que é muito caro na fotografia não são as câmaras. O que é muito caro são as objetivas. A câmara máxima da Canon ou da Nikon custa 5.000 euros, 5, 6.000 euros a câmara máxima. Mas há dezenas de objetivas da Canon e da Nikon que custam 6, 10, 15, 20, 100.000 euros. O que é caro são as objetivas, sim. A objetiva da Canon, 1200mm, que é uma teleobjetiva com 1 metro e tal de comprido, uma coisa brutal, custa 100.000 euros e só se faz por encomenda, só se fabrica por encomenda. Então, o que é caro na fotografia são as objetivas, porque são as objetivas que são responsáveis pela trazer a luz até ao sensor. E quanto mais luminosa for a objetiva, melhor luz chega ao sensor, mais definição tem a fotografia. O recorte, a definição da fotografia é-nos dado exatamente pelas objetivas e não pelos corpos. Os corpos são meramente secundários. Epá, eu também não aconselho ninguém a comprar um corpo o mais barato possível, mas qualquer corpo na casa dos 700, 800 euros é excelente se ele puser uma objetiva de 700, 800 euros na frente, ok? Mas se eu comprar um corpo de 700, 800 euros e puser uma objetiva de 100, 200, 300 euros, eu estou a fazer um péssimo investimento. Mas são a maior parte dos investimentos que as lojas tentam vender, que é vender em kits à volta de 700, 900 euros, põe uma câmara melhorzinha e põe 2, 3 objetivas da treta. E é preferível ter só uma objetiva, mas uma objetiva boa. E um corpo, o mais barato possível. Isto parece que hoje foi a tal de fosse. Um amigo meu de infância mandou-me, tem a filha neste momento com 20 e poucos anos, e quer oferecer uma câmara fotográfica à filha, provavelmente deve ter acabado o curso agora, e quer-lhe oferecer uma câmara fotográfica para... E ele mandou-me vários links, ok? Para eu dar a opinião dele. Ele só me está a mandar kits. E o que ele veio mandar é exatamente ao contrário. Um corpo na casa dos 600 euros, que é bastante, muito acessível, e vou-lhe pedir, e vou-lhe aconselhar a comprar uma objetiva de 700, 800 euros mais cara do que o corpo. Mas a objetiva, a miúda vai ficar com uma objetiva para o resto da vida. Aquela é como se fosse uma herança, ok? Porque ela não se estraga, os objetivos, se forem bem tratados, não se estragam. Se as objetivas estiverem guardadas, destapadas, à luz, elas não se estragam. Duram uma vida. Agora, se elas estiverem guardadas, com as 2 tampinhas tapadas, dentro da bolsinha preta e no sítio mais escuro da nossa estante, garantidamente que elas vão durar muito pouco, vão criar fungos. Os fungos querem escuro e umidade para germinarem. Portanto, a única forma que nós temos de combater os fungos nas nossas objetivas é objetivas destapadas e estarem sempre num sítio com luz. De preferência numa cristaleira ou num sítio qualquer em que não esteja a apanhar muito pó. Mas o pó também não há problema nenhum. Se um objetivo apanhar pó, a gente pega num paninho com água, lava o vidro, seca a seguir e não tem problemas nenhuns. A sujidade sai, não há nada que a água não lave. Ok? Agora, fungos a água não tira. E os fungos desenvolvem-se no escuro e na umidade. Portanto, uma objetiva boa dura o resto da vida se for estimada. O corpo, por melhor que seja, ele em 10 anos está completamente ultrapassado. O software em 10 anos desenvolveu-se estupidamente, em 10 anos ele já fez o número máximo de fotografias que a câmara dá e se ela-se a variar é mesmo para o lixo que ninguém a repara. Portanto, e as objetivas duram o resto da vida. Portanto, objetiva é uma herança, é uma joia.
o corpo é uma coisa consumível, é como os telemóveis, é como os computadores, nunca se deve comprar o topo de gama, porque estamos sempre a comprar, estamos sempre a pagar a publicidade e o lançamento do coisa, e o modelo anterior, o que vai ser descontinuado, é ainda tão bom quanto o que nós já tínhamos, quanto o que nós tínhamos comprado há 4 ou 5 anos atrás. Computadores, pois, ainda pode ser 4 ou 5 anos, os miúdos não aguentam mais de um ano no telemóvel, não é? Pois, dá sempre os jogos e não sei o que e tal, pronto, é terrível. E há sempre as prendas de Natal que dá para comprar um telemóvel novo. Pois eu sei como é que é. Também tenho filhos. Mas pronto. Eu também, costumo dizer, quando era rico, pá, andava sempre com o telemóvel de XPTO e nunca usava capinha, porque era muito mais chique andar com o telemóvel. Mas depois, ao fim de 6 meses, eu estava já partido, e como estava partido, também não era chique andar com o telemóvel partido, um gajo comprava outro. Agora, como sou pobre, pá, este é aqui já há quase 3 anos, está novo, até posso, eu até a pensar em vender. A capinha é que está velha como tudo, está toda rota, já está tudo a desfazer-se, mas é uma boa forma de nós pouparmos os telemóveis, porque eles, se não derem tanto, as capinhas realmente protegem, e portanto não é tão bonito, mas é uma solução bastante simpática. Portanto, a abertura do diafragma é exatamente aquela membrana que nos vai servir. Com essas duas variáveis nós estamos a controlar a maior parte da luz, ou seja, uma variável serve para congelar o nosso movimento e a outra variável serve para controlar a entrada de luz ou não dentro da fotografia. Luís, agora já percebes como é que o fotómetro funciona, não é? Ou seja, temos um fotómetro, temos um aparelho que vai nos medir a luz. Se o fotómetro está-me a dar para o negativo, quer dizer que eu não tenho luz suficiente para fazer a fotografia àquela velocidade. Então o que é que eu vou fazer? Abrir o meu store, abrir o meu diafragma, rodar para a esquerda. Catarina, tenho luz a mais na fotografia, o meu fotómetro está todo para a direita, tenho luz a mais. Então se tenho luz a mais, eu vou ter que escurecer, vou manter a velocidade e vou rodar o meu diafragma para a direita, exatamente até me deslocar o meu cursor até ao centro, e sempre que tiver a apontar para o que é importante, a medição de luz com o fotómetro a zero, quer dizer que é a fotografia ideal para a câmara fotográfica. Não quer dizer que é para a minha, mas hoje ainda é importante que nós aprendamos exatamente qual é a fotografia ideal para a câmara fotográfica. Certo? Afinal, não é tão difícil quanto isso. Temos um aparelho... Raquel, é verdade, não é? É verdade, eu não sei discordar. Temos um aparelho... Depois é uma questão de prática, muita prática, percebe? Mas temos um aparelho que é o nosso fotómetro. Nós temos é que saber qual é a velocidade que nós precisamos fazer a fotografia e depois vamos então escolher a nossa abertura de diafragma adequada. Eu vou passar aqui, eu tenho ainda mais coisas aqui para falar, mas já vamos ver se não me esqueci de alguma coisa. Portanto, a abertura do diafragma é uma das formas de controlar a luz que chega ao nosso sensor num certo intervalo de tempo, através da abertura do diafragma da objetiva. O valor dos diafragmas são conhecidos por f/stop ou EV. Sempre que eu rodo 1, 2, 3 para a direita, eu estou retirando metade da luz, estou retirando um f-stop, estou retirando um EV, ok? Sempre que eu abrir para a esquerda, eu estou dando o dobro da luz. Sempre que eu dou o dobro da luz, eu aumentei um f-stop, eu aumentei um EV, certo? Aumentar é por números pequeninos, buracos grandes. Diminuir é aumentar os números F8, F11, F16 e fechar o meu diafragma, certo? Portanto, isto são as aberturas mais conhecidas: 1, 1.4, 2, 2.8, F4, 5.6, F8, F11, F16, 22, 32. Sempre que eu passo de 1 para 1.4, eu estou metade da luz. De 1.4 para 2, estou outra vez em metade. De 2 para 2.8, metade da luz. De 2.8 para F4, metade da luz. Metade da luz, metade da luz. Sempre metade da luz. No sentido contrário, o dobro da luz, o dobro da luz, o dobro da luz, o dobro da luz. Entre F4 e 5.6 eu também tenho mais duas aberturas. Eu tenho o 4.5 e o 5.0. Okay? Entre o 5.6 e o F8 eu tenho o 6.3 e o 7.1 e depois é que tenho o F8. Ou seja, na mesma coisa como nas velocidades. Há sempre 2 terços pelo meio. Muito importantes para pequenas afinações da luz, e vamos perceber, depois de perceber como é que interpretamos o histograma, como é que vamos ignorar o fotómetro e depois fazer afinações. Certo? Sempre que eu preciso fazer uma grande mudança, eu dou logo o dobro ou metade. Sempre que eu preciso fazer afinações, um clique de cada vez. Certo?
Para quanto menor for o número do F, maior é a quantidade de luz que ele permite passar e o contrário é o inverso. A relação entre os f-stops, à semelhança com os tempos de exposição, é dobro ou metade da quantidade de luz. Por exemplo, usando uma abertura de f8, é entre a metade da luz de um 5.6 e o dobro de um f11. Portanto, é sempre esta relação que nós temos que ter isso em linha presente. Pronto, isto aqui são alguns diapositivos que servem para perceber bem que bem. Grandes aberturas, reparam, F2, eu tenho a abertura totalmente, não tenho nada a tapar, a minha objetiva. 2.8 já tenho muito mais a tapar. Estes números são resultados do pi que a circunferência deste buraco faz. É uma fórmula matemática, por isso é que não são resultados exatos. Portanto, têm arredondamentos estranhos, mas é uma fórmula matemática que para mim não me interessa. O que me interessa efetivamente é o efeito que isso provoca na fotografia. E, portanto, grandes aberturas de números muito pequeninos, vou fechando o buraco, vou aumentando os números e cada vez tenho menos luz a entrar para o meu sensor. Reparem, números pequenos, grandes aberturas, muita luz. Grandes aberturas, pequenas aberturas, menos luz, buracos pequeninos, números maiores, certo? Para a esquerda clareia, para a direita escurece. Eu costumo fazer a analogia com a política. Não sei se vou incomodar alguém, mas sempre que o país está bem, entra à esquerda e dá-nos muita luz, muito bem-estar, muito conforto. Depois aqui ficamos outra vez numa desgraça com todos no bancarrota e entra à direita, exatamente, aperta-nos o cerco, fecha-nos as amarras e tira-nos a luz toda. Portanto, é cíclico, pá. Portanto, nós estamos quase na fase de entrar outra vez à direita e dar-nos outra vez assim uns olhos maus, porque, enfim, isto parece estar a ser tão fácil arranjar tantos milhões que eu não sei quando é que eles vão vir. Mas pronto, não posso falar em política porque isto está a ficar gravado e não me podem pôr a pida atrás de mim. É porque isto realmente, agora andamos a viver com tão falta de liberdade, pá. Eu sinto uma tão falta de liberdade de expressão, pá, que acho que há daí muitas speeches, pá, principalmente nas redes sociais, pá, um gajo não pode dar uma opinião divergente porque é logo quase que... Atacado. Não, mas é mesmo quase vontade de prender, pá. Enfim. Pronto, e são objetivas mesmo físicas das analógicas em que se percebe-se perfeitamente como é que aquilo funcionava e, portanto, é só mais uma forma de mostrar. Reparem, mais um gráfico em que sempre que eu passo para a esquerda eu estou clareando, eu estou abrindo o meu diafragma. Sempre que eu vou para a direita eu começo a escurecer, eu começo a fechar e vou retirando luz e vou escurecendo. Portanto, isto é... Exato. Se vocês pensarem, por exemplo, eu não sei se isso ajuda, se não ajuda, mas, por exemplo, se eu tenho o meu fotómetro para a direita, a única forma que eu tenho de o escurecer é como se fosse, vamos imaginar que isso fosse uma roldana fechada, um circuito de uma roldana. Vamos imaginar que isso fosse uma roldana. Se eu tenho o meu fotómetro para a direita, e se rodar para a direita, a minha roldana vai puxar o que está para a direita para a esquerda, para o centro. É a mesma coisa quando eu tenho o meu fotómetro para a esquerda. Se eu rodar exatamente para a esquerda, eu vou rodar para que a minha roldana venha até ao centro. Pronto, não sei se ajuda, acho que é mais uma forma de imaginar isso, mas se não ajuda, esqueçam. Nós temos aqui um terceiro elemento já, que é o efeito secundário da fotografia, da abertura na fotografia, que nós ainda não sabemos, mas que podem já começar a ver como é que isto funciona. Reparem que eu tenho aqui buracos pequeninos, grandes aberturas e escurecimento. E tenho uma fotografia tudo nítido, tudo perfeito. Sempre que eu vou clareando a minha fotografia, aumentando o meu buraco, baixando o número do meu F, eu vou clareando a fotografia, mas vou ficando sempre só com um elemento cada vez mais pequeno focado e tudo o resto desfocado. E isto vocês vão perceber que isto vai ser o grande efeito secundário da abertura do diafragma quando dermos a profundidade de campo, mas é bom que já começam a perceber disso, porque é mesmo importante. Ou seja, a abertura do diafragma não serve só para controlar a entrada de luz, tem um efeito secundário extremamente importante na fotografia e que vai condicionar muitas das vezes o clarear ou escurecer a fotografia na abertura ou não na velocidade. Aqui vamos começar a estabelecer a relação das duas coisas. Vamos supor que eu estou a fazer fotografia de desporto com 1/1000
e com 2.8 tenho o fotómetro rigorosamente a 0. Está a 0. Se eu baixar a minha velocidade para metade, ou seja, em vez de 1 sobre 1000, 1 sobre 500, dar o dobro do tempo de exposição, 1 sobre 1000 é tic-tic, 1 sobre 500, tic-tic. Ou seja, dê mais tempo de exposição, dê o dobro do tempo de exposição. Se eu dou o dobro do tempo de exposição, se levo o dobro do tempo a receber luz, eu preciso só de metade da luz, correto? Então, tenho que fechar o meu diafragma para F4. Essas duas fotografias são rigorosamente iguais em termos de cores, em termos de exposição de luz. A diferença é que esta segunda fotografia é mais lenta do que a primeira. As coisas estão menos congeladas do que na primeira. Certo? Percebem isso? Se eu baixar a minha velocidade de 1.500 para 1.250, eu não vou precisar de tanta luz. Não vou precisar, eu preciso só de metade da luz. Se preciso só de metade da luz, então para a fotografia ficar igual, eu tenho que fechar a metade do diafragma. Tenho que retirar metade da luz. E assim sucessivamente até chegar a um inverso que é um F16 e com uma velocidade muito lenta de 1 sobre 30. Conseguem perceber essa relação? Isto é extremamente importante perceber-se em modo abstrato. Porque se vocês perceberem isso em modo abstrato, vocês depois no terreno não têm dificuldades nenhumas. Isso, vamos ver. Aqui na velocidade. Se eu estou num sobre 1000, vocês não têm um sobre 1000, vocês têm 5.6 na vossa câmera. Vão pôr todos 5.6. Ponham todos 5.6. Estão todos com 5.6? Uhum. Estão todos com ISO 100, que é importante perceber se está com isso, o ISO da vossa câmera está ISO 100. Mas A minha só bate a 200. Está bem, pronto. Estão todos com ISO 100? O ISO é o que está à frente, Catarina, o ISO é o que está à frente da abertura do diafragma. Tens aí 5.6, não é? E à frente o que é que diz? Sim. ISO 100? 100. ISO 100 ou ISO automático? Sim. ISO 100? ISO 100. Ok. Sim. Alex, também tens com ISO 100 na tua câmara? Exatamente, ISO 100. É o que estás com ISO 100, não estás? Alex, também estás com ISO 100? Afasta um bocadinho, só um bocadinho. Ok, estás com ISO 100, está bem. Ok, então vamos por 5.6 e 1 sobre 250 de velocidade. Ok? E vão tirar uma fotografia para a zona mais clara do quarto. De preferência para a janela. Tirem uma fotografia para a janela. Não interessa se o fotómetro fica a 0 ou não, tá ok? Alex, vira para a tua janela e faz uma fotografia à tua janela. Lá para fora. menos 3, está bem escuro aqui dentro. Pronto, não tens uma janela mais aberta, vai uma janela que esteja aberta. Eu vou abrir mais. Ok? Luís, José, 1 sobre 250. sim, 1 sobre 250 com F5.6. Ok. A fotografia, ISO 100. ISO 100. A fotografia como é que ficou? Agradável, simpática ou não? Escuro. Péssimo. Não tens uma janela com muito sol aí fora? Ficou assim, péssimo. Ok, está muito escura. Ok? Mas pronto, Gente, a gente hoje não tem muito sol, Deus está mal. está péssima, está escura, não é? Mas agora vamos por hipótese que esse escuro estava excelente. Porque as outras vão ficar todas assim. As que a gente está a fazer assim, a seguir vão ficar todas iguais. Mas péssimas. Mas é como se estivessem excelentes. Vamos supor que essa fotografia estava excelente, ok? Se essa estava excelente, a fotografia seguinte, eu vou fazer alterações e já não preciso olhar para o fotómetro. Reparem, eu vou querer fazer a fotografia com uma velocidade mais baixa. Então eu vou à velocidade e vou fazer 1, 2, 3 para a esquerda. Para a fotografia seguinte ficar igual, eu vou ter que ir à abertura e fazer 1, 2, 3 para a direita. Se eu clareei baixando a velocidade, vou ter que escurecer aumentando a abertura. Clareei, rodando para a esquerda. Não foi? E a fotografia ia ficar clara se eu fizesse a fotografia agora. Como eu quero que ela fique igual à anterior, eu vou ter que rodar na abertura do diafragma também 3 cliques para a direita. Que é para ficar rigorosamente igual. Façam uma fotografia com a mesma composição que tinham feito. Façam uma segunda fotografia com a mesma composição.
e vão ver que as duas estão Ficam. exatamente com as mesmas cores, com as mesmas luzes. Uhum. Estamos na fotografia com 1 sobre 125. Então agora quero fazer com 1 sobre 60. Se quero fazer com 1 sobre 60, eu vou à velocidade 1, 2, 3 para a esquerda, que é para baixar a velocidade. E agora vou à abertura 1, 2, 3 para a direita e fico com F11. Uhum. E são todas iguais. Por isso é que é muito importante nós percebermos esse esquema do 1, 2, 3. 3 para a direita escurece, 3 para a esquerda clareia. Tanto na velocidade como na abertura. Podia ser ao contrário, agora podia começar a fazer no sentido contrário. Se agora nós estamos com 1 sobre 60, se eu aumentasse a velocidade 1, 2, 3 para a direita, eu teria que ir à abertura fazer 1, 2, 3 para a esquerda, para ficarem rigorosamente iguais. Porque partimos do princípio que a primeira fotografia estava excelente, percebe? Se a primeira fotografia está excelente, as outras todas, se eu tiver que fazer alguma alteração numa variável, também vou ter que meter na outra no sentido contrário. Isso porque a fotografia estava excelente. Se não tivesse excelente, a gente só mexia numa variável. Mas isto aqui é pressupondo que estava a fotografia excelente a primeira. Certo? Uhum. Vocês não estão convencidos ainda, mas vamos ter que convencer. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Experimentem fazer uma fotografia com 1 sobre 60, 1 sobre 60 e com F4. Experimentar com 5.6. Vamos experimentar com 5.6. E apontem para a janela a ver se ela vai ficar bem a fotografia. Ainda fica mais ou menos, só que fica uma parte que está Está escura. Está mais clara. Está bem mais claro, não está, Luís? Se calhar até já está. Vamos lá ver. Deixa-me ver a tua fotografia. Estás com muita luz aí. Dá para perceber. Sim, até já está bastante clara. Até se calhar já está clara demais, percebes? Ok? Então, Na zona da cortina está bastante mais clara. está muito claro na zona da cortina. O que contém a zona da cortina porque é onde tem luz. Até A na zona luz, da cortina exato. tem luz a mais. Porque a zona da cortina, se tu reparares, a zona da cortina a gente tem tanta luz que perde-se um pouco a informação. Uhum. É? Já tem luz a mais. Ora bem, então se esta fotografia tivesse o diabo, tu estás com 1 sobre 60 e com 5.6, e eu dizia, tá, essa fotografia está boa, mas está tremida, 1 sobre 60 não foi suficiente para congelar. Mas a fotografia está boa. Então, se essa fotografia está boa e eu preciso de congelar mais a fotografia, o que é que eu vou fazer? Vou à velocidade e aumentar a minha velocidade para o dobro. Vou a 1 sobre 60 e vou 1, 2, 3 para a direita. E fico com F11. Fico com 1 sobre 125. 125. Então Certo. o que é que eu tenho que fazer agora na abertura? Se estava com 5.6. Tenho que fazer 3 para Para a esquerda. direita. Ao contrário. Se eu fico na velocidade para a direita, agora vou à abertura para a esquerda. E vou lá, 1, 2, 3 para a esquerda. E tenho que ir até o F4. Já não dá. A minha já não dá. Eu fico por um 4.5, não é? Pois, eu fico no 4.5. Mas Não, fica no 5. Fica no 5. experimenta a rodar a roda para os 10 minutos e já dá para ir. Ok. Rodas para 10 minutos já dá para ir até o 4.5. Só fica a faltar 4.5. um terço. Fica só a faltar um terço para ficar igual ao anterior, percebes? Mas é este exercício que nós temos que perceber. Ou seja, se eu tenho uma fotografia correta e preciso mexer numa das variáveis, tenho que mexer na outra no sentido contrário. Se a fotografia estivesse correta, percebes? Isto na prática depois é bem mais fácil. Mas e vocês vão, amanhã, eu vou só acabar aqui o que falta, que é para nós, amanhã vocês vão ter que fazer alguns exercícios de fotografia e vão mandar. Reparem, vamos. Olha, aqui temos um efeito estático interessante entre as duas coisas, entre as duas variáveis e o congelamento ou não. Isto é uma pessoa a correr. Eu com 1 sobre 1000 ela está super congeladíssima e estou com 1.4. Começa a baixar a velocidade, ela ainda está congelada com 1 sobre 500, mas já precisa só de F2.0. 1 sobre 250, ela ainda está congelada, mas já não está tão congelada quanto isso, mas já só preciso de 2.8. E assim sucessivamente, eu vou baixando a velocidade, ele vai transformando em fantasma, mas vou ter que sempre ir escurecendo. Isto não tem alternativa. Vamos só
Isto porque, vamos lá ver o quê? Nós já percebemos agora, e pelas fotografias que vocês estão a fazer dentro de casa, que só com uma velocidade e com a abertura eu não resolvo o problema todo. Eu consigo fazer fotografias muito bem durante o dia. Eu consigo fazer fotografias com boa luz. Mas se eu não tiver luz suficiente, já não consigo fazer fotografia. Que é o que está a acontecer. Vocês dentro de casa, as fotografias estão a ficar muito escuras, certo? Então, mas toda a gente faz fotografias dentro de casa. Então, se toda a gente faz fotografia dentro de casa, nós temos de ter uma terceira variável para computar o triângulo da exposição. E essa terceira variável é a sensibilidade do suporte. Valentino, o que é a sensibilidade do suporte? Como é que eu vou explicar? Basicamente uma impostação que a câmera tem, que aumenta a luz na imagem, permitindo ter a exposição correta, mas também adiciona barulho, ruído na imagem. Não sei se está bem explicado. É mais ou menos tudo isso. Ora bem, o que acontece é o seguinte, nós tínhamos antigamente, vocês devem se lembrar, tínhamos os filmes. O filme. Os rolos. E os rolos tinham uma determinada sensibilidade. Eu quando ia comprar um rolo, eu comprava um rolo com uma determinada sensibilidade. Normalmente comprava asa 100. Os rolos sem asa. Era o que se comprava para fotografar para tudo. O sem asa era a referência porque era o rolo de referência. Era o rolo, era a sensibilidade que me dava para fotografar a luz direta do sol com rigor. A luz direta. A luz com rigor. Hoje já não temos os rolos, temos o nosso sensor. Temos uma grande vantagem em relação ao rolo. É que antes eu comprava um rolo sem asa, estava a fazer fotografias durante o dia. Depois ia para dentro de casa à noite e precisava fazer umas fotografias e com o rolo sem asa ficava tudo preto, ficava tudo escuro. E para retirar o rolo a meio era uma grande confusão, tinha que ter uma câmara escura e não sei o quê, ou seja, às vezes tinha que desperdiçar filme para substituir o filme. Agora não, nós tanto estamos no sol como estamos dentro de casa, podemos mudar a sensibilidade do nosso suporte quando quisermos. E então a sensibilidade, enquanto que no filme era o ASA, a sensibilidade do nosso suporte passou a ser o ISO. ISO. É a sensibilidade do nosso sensor. Nós temos como referência o ISO 100. O ISO 100 é o menos sensível, mas é aquele que capta a luz real. Ele só capta a luz real. Ele produz, ele retrata, ele capta a luz que efetivamente existe no terreno. Seja muito ou pouca, ele está captando a luz real. Quando eu passo do ISO 100 para o ISO 200, o que é que eu estou a fazer na minha câmara fotográfica? E vamos imaginar isso. Vamos imaginar que nós estamos todos dentro de uma sala e que só temos uma lâmpada acesa. Ok? Uma lâmpada. Então, acesa uma lâmpada. E quando passo do ISO 100 para o ISO 200, o que eu digo à minha câmara fotográfica é o seguinte. Tu estás a ver uma lâmpada. O que existe nesta sala é uma lâmpada. Mede esta luz. E depois de medires, quando eu passo do ISO 100 para o ISO 200, eu estou dizendo à minha câmara, depois de tu medires, imagina que na sala não está uma lâmpada, mas estão duas lâmpadas. Duplica a luz. Ou seja, real, eu só tenho a luz de uma lâmpada. Quando a minha câmara dá-me o dobro da luz, ela está a inventar luz com software. Está criando luz artificial. Quando eu digo à minha câmara, não vamos fotografar a ISO 100, vamos fotografar em ISO 400, eu estou dizendo à minha câmara fotográfica que tu estás a ver na sala uma lâmpada, mas agora eu quero que tu cries a luz de 4 lâmpadas, 4 vezes mais. E quando passo de ISO 100 para ISO 1600, eu estou dizendo à minha câmara fotográfica, tu não estás a ver uma lâmpada, tu estás a ver 16 lâmpadas, estás a ver 16 vezes mais luz do que efetivamente existe. Por isso é que o Valentino disse, e disse muito bem, que sempre que nós subimos o ISO, começamos a ganhar o chamado ruído na fotografia. Principalmente no preto, ganhamos ruído. E o que é este ruído? É imperfeições, falta de definição, falta de recorte, começa a ficar tudo esborratado, começa-se a ver os pixels queimados, pontos verdes e pontos vermelhos na fotografia, fica horrível.
nós vamos fotografar sempre, mas sempre por defeito, mas sempre, rigorosamente sempre, com ISO 100. Só se fotografa com ISO 100. Mas também há uma exceção. Eu nunca vou deixar de fazer uma fotografia porque tenho que subir o ISO. Eu prefiro ter uma fotografia menos boa, mas tê-la, do que não ter. Certo? Ou seja, fotografar é sempre com ISO 100. Mas sempre que for preciso, eu vou ter que subir o ISO. Eu nunca vou deixar de subir o ISO porque preciso de subir o ISO. Então, com estas 3 variáveis, nós estamos exatamente a controlar todo o tipo de luz. Com essas 3 variáveis e um tripé e um comando disparador, nós podemos fazer todo o tipo de fotografia. Por exemplo, o Alexandre quer vender a sua casa. Quer pôr a casa numa imobiliária, mas quer que a casa fique bem bonita, com boa luz, ok? E ele faz a medição de luz, um Super 60, que é a velocidade mínima sem tripé, abre completamente o seu diafragma com F4 e vai fazer a fotografia e o quarto fica escuro. Caramba, pá, fica escuro. Não tem problema, vou subir o ISO, começa a subir o ISO, ok? Mas depois começa a subir o ISO, que fica tudo muito bonito, pá, mas caramba, isto não está tão bonito como se estivesse com ISO 100. Então é fácil, pá. Ele põe a câmera num tripé e baixa a velocidade em vez de subir o ISO. A casa está parada, tudo está estático, nada se mexe. Ele pode fazer a fotografia com 1 segundo, com 2 segundos, com 10 segundos, sempre com ISO 100 e com F8 e aquilo fica tudo lindíssimo. Bom, para esse tipo de fotografia nós temos é que ter o tripé. Mas se o Alex quiser fazer um jantar lá em casa e quiser fazer fotografias de jantar, ele não vai pôr num tripé, porque as pessoas vão se mexer e vão ficar arrastadas e a gente sabe quanto mais baixa for a velocidade, quanto mais tempo de exposição, eu anulo o movimento. E se as pessoas estão em movimento, elas não aparecem. Então, aí tem que me refugiar do ISO. Velocidade mínima, um Super 60, uma abertura máxima, um F4, um 5.6. E depois vou subindo o meu ISO gradualmente até o meu fotómetro chegar ao 0. E posso dizer que dentro de casa, normalmente, o fotómetro chega ao 0 na casa do ISO de 1600, 1600, 3200, à volta disso. Ok? E se for à noite, porque se agora for com luz a entrar do sol, a entrar para a janela, garantidamente com 400, 800, nós conseguimos já fazer boas fotografias dentro de casa em que as coisas ficam bem, com um Super 60 e com uma abertura na casa do F4. Certo? Estas 3 variáveis, velocidade, abertura de diafragma e sensibilidade do suporte, é o triângulo da exposição, o triângulo dourado. Isto é fotografar em modos manuais. Isto é o controle absoluto da luz. Então, o ISO é uma medida standard de medição da sensibilidade do filme ou do meu sensor. Quanto mais elevado for o número do ISO, maior será a sensibilidade, mais rapidez eu consigo fazer as fotografias. Um filme 200 ISO tem o dobro da sensibilidade de um ISO 100 e metade do filme de um ISO 400. Portanto, o ISO correto é o ISO 100. Mas há câmaras que também têm o ISO 50. A minha 5D tem o ISO 50. Dá muito jeito para fazer cascatas. Por exemplo, se eu quero fazer cascatas, o leitor das cascatas, e durante o dia tem sempre muita luz, se abaixar para o ISO 50, eu estou retirando metade da luz. É como se eu pusesse mais uma cortina, mais um filtro em que tirou metade da luz para chegar ao meu sensor. Pronto, isto era o filme, como vocês já devem saber, isto são os nossos cartões de memória. Reparem que a fotografia não é feita no cartão de memória. A fotografia era feita no filme, mas a fotografia não é feita no nosso cartão de memória. O cartão de memória é só meramente um suporte para registar a fotografia, enquanto que no filme ele era feito aqui mesmo a fotografia. As nossas fotografias são feitas no sensor, transformadas em zeros e uns, e aqui o Luís pode-nos explicar isso muito melhor, mas é tudo transformado em zeros e uns e depois é descarregado para gravado no cartão, ok? Uhum. Ora bem, em síntese, a velocidade de interpretação é a medida da duração do espaço do tempo que o meu obturador fica aberto, é exposto
à luz, ao tempo em que eu levo a fazer a minha fotografia. A abertura do diafragma é o que me permite controlar a quantidade de luz que entra dentro da minha câmara fotográfica, que chega ao meu sensor. E a sensibilidade do suporte irá criar luz artificial para eu conseguir fazer fotografia quando tenho pouca luz. Ou seja, é uma forma de eu inventar luz de forma a fazer a fotografia à velocidade que eu pretendo. Por isso é que eu digo sempre à velocidade, porque a velocidade está sempre presente, porque é ela que vai ser responsável por congelar ou não o movimento. Se eu estou a fazer fotografias dentro de casa e vida social, eu tenho que forçosamente subir o ISO, porque as coisas se mexem e eu não posso baixar a minha velocidade abaixo de 1/60, porque senão as pessoas vão ficar tremidas. Okay? Este compromisso tem que ser assumido. A velocidade é um compromisso que nós vamos ter que ter sempre presente, porque vocês vão correr o risco, no começo, para levar o fotómetro a zero, quando não têm a luz, para levar o fotómetro a zero, vocês vão ter a tendência de baixar a velocidade e dão por vocês a fotografarem com 1/8 de segundo, 1/16 de segundo. E o fotómetro está a zero e as coisas estão bonitas. Mas depois, quando vão ampliar as fotografias, estão todas tremidas. Uma fotografia tremida não tem piada nenhuma. Ok? Têm que ter muito cuidado com a velocidade. Ora bem, só aqui uns esquemazinhos. Vamos falar mais um bocadinho, se vocês não... Alex, estás já com muita fome ou a tua mãe já está a chamar para o jantar ou ainda não? Não? Então podemos continuar só mais um bocadinho? Ok? Ora bem, isso é só para vocês verem mais uns gráficos. Eu esqueci-me de vos dizer, ou acho que já vos disse ontem que a Nikon era ao contrário, mas que se pode mudar o software, não é? Então isso é o que o nosso fotómetro nos dá e a relação entre a abertura, a velocidade e o ISO, essa conjugação é que nos consegue fazer tudo isto. Ora bem, isto é um exemplo que dá bom para perceber a abertura do diafragma. Vamos imaginar como se fosse uma torneira. Quando eu abro uma torneira toda, ela fica com um buraco enorme e deixa-me passar toda a água. Deixa-me passar a água toda, uma totalidade. Quando eu fecho a torneira ao mínimo, fica um buraquinho muito pequenino e passa só pinguinhos, só bocadinhos de água. Ou seja, se imaginarem a água com uma luz, é a mesma coisa, o diafragma, quando está tudo aberto, deixa entrar a luz toda. Quando eu fecho o diafragma, começa a entrar a luz aos conta-gotas, muito menor, e acho que é uma boa forma de se perceber essa analogia da água com a luz. Isto é o meu triângulo de exposição, o triângulo dourado. E nós, o controle de luz está entre a abertura, velocidade e ISO. Este triângulo de exposição, o triângulo dourado da luz, o triângulo dourado da exposição, é fotografar em modos manuais. Ora bem, vamos fazer aqui um pequeno ensino. Eu já estive a fazer isso com vocês, com as câmaras, mas vamos fazer agora outra vez em modo abstrato, porque eu acho que é muito importante nós pensarmos em modo abstrato. Vamos imaginar que estamos com uma fotografia com ISO 100, uma velocidade, eu vou definir uma velocidade de 1/60 e o meu fotómetro está-me a dar F11. O fotómetro está a zero, ou seja, isto seria uma fotografia ideal para a câmara fotográfica. Ok? Mas eu não gostei do resultado final. Isto era o miúdo que estava aos saltos, o cão que estava a brincar com ele, tudo numa confusão danada e ficou tudo uma mancha tremida, horrível. Se fica horrível, o que é que eu tenho que fazer? Aumentar a minha velocidade. E vou aumentar a minha velocidade para o dobro. 1, 2, 3 para a direita e eu passo para 1/125. Quando eu vou para 1/125, eu tenho que ir à abertura do diafragma e estar 1, 2, 3 para a esquerda. E vou do F11 para F8. Porquê? Se eu aumento o dobro da velocidade, eu preciso do dobro da luz. E F8 é o dobro de F11. O buraco tem o dobro do tamanho. Certo? Não ficou ainda suficientemente congelada. Então, aumento mais a minha velocidade. 1/250 mais 1, 2, 3 para a direita na velocidade e na abertura 1, 2, 3 para a esquerda para dar o dobro da luz. Dobro da velocidade precisa do dobro da luz. Dobro da velocidade, 3 cliques para a direita, dobro da luz, 3 cliques para a esquerda e eu fico com 1/250 com 5.6. Eu posso dizer que essas três fotografias estão rigorosamente iguais em termos de cor, em termos de exposição. A única coisa que vai variando é que cada vez mais vai ficando mais congelada a fotografia seguinte. Passei para 1/500 e 3 cliques para a direita na velocidade, 3 cliques para a esquerda na abertura do diafragma. Certo? Muito bem, eu ainda não ficou suficientemente congelado e eu quero passar para 1/1000. E com 1/1000 e vou à abertura do diafragma, já não abre mais. Se não abre mais, esta fotografia, se ficar por aqui, fica muito escura, porque está-me a faltar metade da luz.
Eu preciso do dobro da luz. Então o que é que eu faço a seguir? ISO 200. Passo para o ISO 200. E quando eu passo para o ISO 200 com 1 sobre 1000 e F4 é rigorosamente igual a ISO 100 com 500 e F4. Certo? Ou seja, esta conjugação deste triângulo é determinante para nós controlarmos a luz. Controlarmos a luz, controlarmos o movimento, controlarmos a abertura. Isto é com estas 3 variáveis, isto é que é fotografar em modos manuais. É exatamente determinar tudo o que pretende na fotografia. Certo? Eu gostava que vocês fizessem e me mandassem amanhã, a hora que vocês lhes derem jeito, uma fotografia boa na rua, de paisagem, fotografia boa, com o fotão traseiro, bem exposto, tudo bem exposto. Se tiverem a oportunidade, quem é que tem tripé aí? Quem é que tem tripé na sala? Está lá em cima. Toda a gente tem tripé? Alex, também, Alexandre, também tens? Não. Não tens tripé, Alexandre? Também não tens, Luís? Tem. Alex, tu não tens tripé, tu podes, por exemplo, pousar a câmera em cima da mesa, para fazeres o exercício que eu vou te dizer, ok? Ora bem, eu quero uma fotografia na casa de 1 sobre 125, em que as coisas fiquem muito bem, paisagem, não sei o quê. Quero que me fotografe uma fotografia na casa de 1 sobre 1000, em algo com muito movimento, um carro muito rápido, sei lá, qualquer coisa, 1 sobre 1000, em que a fotografia também fique muito bem e as coisas fiquem congeladas. E depois gostaria que se fizessem ou numa torneira, qualquer coisa, torneira a correr um bocadinho, e fazer uma fotografia na casa de 1 segundo para nós vermos o leitoso da água a correr, ok? Isso aí tem que ser com tripé. Façam as três fotografias, mandem-me por e-transfer. Eu prefiro por e-transfer porquê? Porque no e-transfer eu consigo ter lá toda a informação que vocês fazem a fotografia. Se me mandarem por WhatsApp ou por Message, parte da informação da fotografia não vem e eu gostaria de saber qual é toda a informação que lá está. Mandem por e-transfer e eu depois vou fazer comentários nas fotografias no WhatsApp para vocês verem onde é que estamos a falhar, onde é que não estamos, percebes? E é a forma de nós amanhã já percebermos onde é que nós temos que começar a alterar onde é que estão as nossas dúvidas. Nada começar logo a praticar. E é praticando que a gente vai perceber como é que isto funciona, ok? Ok. Quer RAW ou JPEG? Os fecheiros. JPEG. Não pode ser JPEG, neste momento não pode ser JPEG, não estou preocupado com isso. Tá bom? Muito bem, então estamos conversados por hoje. Eu sei que há aí uns neurónios um bocado a começar a fundir, mas podem ter a certeza que eles não vão fundir, porque é bem mais simples que o que parece quando vocês começarem a praticar. Tudo no começo parece o fim do mundo. Isso é que quando a gente começa a aprender uma linguagem nova, uma coisa qualquer, caramba, será que eu vou conseguir? Mas a gente depois consegue, é uma questão de tempo. Por isso é muito importante vocês fazerem esses 3 exercícios, que é para nós começarmos a perceber onde é que estão as dúvidas e começarmos a colmatar e insistir sobre elas. Está bem? Ok. E amanhã, para além disso, continuamos. Ok? Olha, Amanhã. foi um prazer. Amanhã. Amanhã. Muito obrigado. Amanhã. Saúde e um bom Obrigado. dia. Tchau, tchau, até amanhã. Obrigado. Yeah.